40 anos, o McDonald's faturou mais de 40 bilhões de dólares anuais, com mais de 40 mil lojas espalhadas pelo mundo, atendendo uma média de 43 milhões de pessoas por dia. E o McDonald's só consegue atender essa quantidade de gente por um motivo muito simples. Existe um padrão na produção de todos os lanches. Pão sempre produzido da mesma forma, o tempo de cozimento das carnes é sempre o mesmo e é tudo altamente mecanizado. E é exatamente por isso que um funcionário consegue fazer um lanche no tempo médio de 32 segundos, muito diferente daquilo que tu tá acostumado a ver numa lancheria perto da tua casa. Então, a técnica que o McDonald's utiliza para continuar crescendo, continuar escalando os seus serviços e principalmente mantendo a qualidade é a mesma técnica que a gente vai te ensinar aqui para você continuar conseguindo, da mesma forma, crescer e gerenciar a sua carreira da forma mais prática e rápida possível, evitando principalmente desgaste mental, cansaço, de modo que você consiga levar isso de uma forma leve e sólida. Olha, sim, é muito difícil você tá sempre tendo que criar algo novo. Sempre você vai estar tendo que compor músicas, você vai estar tendo que pensar em conteúdos, você vai ter que fazer reuniões, você vai ter que interagir com o público. E no final de tudo isso, ainda você tem que tirar um tempo pra você, né? Você tem que ter um tempo livre pra você. Agora pensa comigo, imagina como que pro McDonald's também é difícil de manter a qualidade, de fazer com que todas as lojas do McDonald's tenham a mesma qualidade, a mesma entrega, o mesmo tempo ali de velocidade de produção ali dos hambúrgueres. Tem que atender os clientes, tem que limpar os equipamentos, enfim, tem uma série de tarefas que eles precisam de uma organização muito grande para conseguir coordenar tudo isso e fazer com que isso seja um padrão em todas as lojas. E lidar com tudo isso é uma dificuldade que a gente também enfrenta aqui na ONR. Além de ter esse projeto que vocês estão acompanhando, eu sou designer gráfico e tenho meu projeto pessoal e o Thomas é gestor de tráfego. Somando juntos mais de 30 artistas trabalhando simultaneamente com a gente. E uma coisa que a gente percebeu nas reuniões da Novo Ritmo é que a gente acabava gastando muito tempo para fazer um roteiro, tanto para decidir o que ia ser dito, como a gente ia estruturar isso e como ia desenvolver o raciocínio. A solução que a gente achou para conseguir lidar com tudo isso, com a criação de conteúdo, fazer os roteiros, se permanecer consistente na internet, foi começar a estudar sobre business, sobre negócios. E nessa pesquisa a gente encontrou essa história do McDonald's, que falava em como eles conseguiram achar um padrão para produzir tudo, e isso facilitou muito o atendimento e possibilitou que tudo fosse muito mais simples. Esse grande segredo do McDonald's, ele pode ser resumido em 2 palavras: criar processo. E cá pra nós, esse vai ser o melhor jeito pra tu não ter um burnout. Porra é essa? O que são os processos? Como é que eu vou criar o meu processo? Olha, os processos, eles são como uma receita de bolo. Você concorda comigo que quando você tem a receita do bolo, fica muito mais fácil de você fazer o bolo, né? Então imagina, você toda vez tem que fazer um bolo que você não sabe a receita. Tipo assim, um puta trampo, né? Você ia ter que... o tempo ali antes pra você entender os alimentos que tem que colocar, cada alimento, a quantidade, tudo isso, você ia perder muito tempo. Então ter um processo é a mesma coisa que você desenhar, é a mesma coisa que você ter o passo a passo de determinada tarefa que você precisa realizar no seu negócio. Então são os processos que permitem que você construa e que você tenha uma linha de produção, mantendo ali a sua entrega, a qualidade, a velocidade e também, principalmente, para que você consiga delegar essa tarefa no futuro. Então pensa comigo, é a mesma coisa, vamos pegar de novo aqui o exemplo do bolo. Se você tem uma receita de bolo, você quer ensinar pra alguém a fazer esse bolo, você tendo a receita fica muito mais fácil de você delegar isso pra outra pessoa, de você mostrar pra outra pessoa como se faz o bolo, porque você tem a receita. Agora, se você não tem a receita, como é que, pra você já é chato, toda vez você tem que ficar lembrando, tem que ficar lembrando de cabeça tudo que você tem que fazer pra fazer o bolo, que você tem que colocar pra fazer o bolo. Imagina se você não tem a receita e precisa ensinar isso pra alguém. Então você piora ainda a situação. Eu vou dar um exemplo bem legal pra você, um exemplo prático aqui desse vídeo, por exemplo. Como é que esse vídeo chegou até você? Pra esse vídeo chegar até você, ele teve que passar por um processo de várias etapas. Então, dentre essas etapas, eu tive, por exemplo, ter a ideia, escolher um bom título, escolher um texto pra thumbnail, desenvolver o roteiro, definir as falas de cada um, criar a thumbnail, gravar os vídeos de fato, editar o vídeo e, assim, no final, publicar o vídeo. E olha, pra você ter ideia, pra cada tópico desse ainda, a gente tem um padrão a ser seguido. Pra cada etapa desse processo, eu tenho um padrão a ser seguido. Então, a gente define no detalhinho, o passo a passo de cada etapa. Só pra você ter uma noção, no começo a gente demorava em média em torno de 3 horas pra conseguir desenvolver um roteiro de um vídeo como esse. Depois da gente
criar o processo, entender, pô, quando a gente sentar pra desenvolver o roteiro, o que a gente tem que fazer primeiro, o que a gente tem que pensar, qual que é a nossa linha de raciocínio quando a gente senta pra desenvolver o roteiro. Depois da gente documentar isso, criar esse processo, irmão, esse tempo ele caiu pela metade. Hoje, em 1 hora e meia, a gente faz um roteiro desse. E pra criar o processo de produção desse conteúdo que tu tá assistindo aqui no YouTube, a gente se fez algumas perguntas e buscou solucionar elas da forma mais prática possível e que pudesse ser sempre replicada. Algumas dessas perguntas foram: quais são as thumbnails que mais chamam a atenção no YouTube e por quê? Quais os modelos de títulos que a gente vai usar? Quais elementos são essenciais para aparecer nos nossos vídeos? E o mais importante, o que é necessário para captar a atenção do público? Depois de definir todos esses processos, a gente tem um documento certinho com todos os detalhes que a gente sempre vai replicar. E a partir disso, é só pegar o tema que a gente escolheu para aquele vídeo e ir preenchendo esse documento como se fosse uma fórmula. Antes, toda vez que a gente ia escrever um roteiro, a gente ficava pensando sobre o que a gente vai falar, que estilo de thumbnail a gente vai usar, quais as thumbnails que estão bombando. Agora a gente não precisa disso, porque a gente tem um banco de dados com todo o nosso processo claramente detalhado e a gente só vai pegar aquele padrão e seguir replicando. E isso acontece com todos os processos. Nos vídeos do Instagram e do TikTok, por exemplo, a gente sempre usa a mesma fonte, a mesma legenda, os mesmos efeitos. Assim a gente não precisa gastar a nossa energia e consegue se dedicar mais a escrever um roteiro de qualidade que realmente vai agregar valor pra ti que tá assistindo aí. É importante entender que definir um processo te permite não ficar pensando nos detalhes e dedicar toda a tua energia pro que realmente importa. Assim tu consegue produzir um conteúdo muito melhor e te desgastar muito menos. Quais processos você deve criar e como você deve criá-los? Você deve entender quais são as principais tarefas que fazem parte do seu escopo, do seu negócio, tá? Então, o que você tem que... O que é o que você precisa fazer todo dia, cara? Quais são as principais tarefas? Pô, sei lá, você tem que compor, você tem que produzir conteúdo, você tem que fazer reuniões, você tem que estudar, seja o que for. Você vai ter que pegar e definir quais são de fato essas tarefas. Aqui, a gente vai dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você vai criar um processo de produção de conteúdo. Se você é um artista, com certeza isso tá no seu escopo. Então, a primeira coisa que você faz é pegar uma folha, tá? Um papel, um bloco de notas no computador, um Google Docs, o que você preferir. Beleza, depois disso, tu vai começar a documentar e organizar todas as coisas. Quantas vezes por semana tu vai precisar gravar esse conteúdo? Quais são as tuas referências? Onde é que tu vai gravar? Como é que tu vai gravar? Qual vai ser o cenário? Qual vai ser a iluminação? Que estilo de luz? Como vai ser a tua edição? Qual vai ser a legenda? Qual vai ser a fonte? Qual vai ser o efeito? No início vai ser bem desgastante pensar nisso. Ah, mas eu sei tudo isso de cabeça, eu não preciso disso. Tu precisa disso, porque uma hora tu vai esquecer. E ainda que tu não esqueça, um momento a tua carreira vai crescer e tu vai ter alguém que vai poder editar esses vídeos pra ti. Se o teu estilo de vídeo fizer muito sucesso, vai ser importante que essa pessoa siga esse estilo. Imagina que tu resolve abrir uma franquia do McDonald's. Tu não vai fazer o lanche de cabeça como tu acha que é ou como tu lembra que viu. Tu vai seguir exatamente a fórmula do McDonald's, detalhe por detalhe. Porque assim tu vai garantir sempre a mesma qualidade. Então, depois que você já tiver com tudo isso documentado, você vai pra etapa final, que seria, de fato, a execução daquilo, né? Você vai tentar seguir aquilo que você colocou o máximo possível e daí você vai entender que nem tudo vai ficar, nem tudo você acertou. Então, você vai fazer ajustes. Pô, isso aqui eu coloquei que a frequência é 5 vezes por semana, mas eu não tô conseguindo. Vamos começar com 3. Não, beleza. Então, você vai fazendo esses ajustes. À medida que você for fazendo aquilo, você vai tendo essa noção. E eu peço pra você se lembrar sempre de que não existe fórmula para o sucesso e você deve sim fazer a sua carreira no seu próprio ritmo. Então, se você quer conhecer um pouco mais das nossas soluções para artistas, é só você estar clicando no link aqui abaixo e com certeza essa é a hora de você viver e colocar a sua carreira em um novo ritmo.